Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. (28 de abril de 2017, 12 horas e 30 minutos. Começa agora mais um programa Telescópio, o seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Queria também lembrar você, telespectador, que você pode entrar em contato conosco através das redes sociais. Pelo Facebook, você pode estar entrando aí no Facebook e mandar suas mensagens, mandar sua pergunta, e também pelo WhatsApp. 12 horas e 31 minutos. Hoje eu recebo aqui nesse primeiro bloco a visita da psicóloga Regina Soares. Regina, fazia tempo que eu não havia, prazer revê-la. Bem-vinda ao programa Telescópio. Obrigada, mas boa tarde a todos. Vamos falar uma pauta muito interessante hoje aqui com a Regina, né? A gente ouviu muito falar na imprensa a questão da baleia azul. Então a gente vai entender um pouco como que esses jogos aí têm influenciado os adolescentes, como que os pais, o que devem os pais dialogar. A gente vai entender um pouquinho dessa história. Mas também hoje, no dia 28, está ocorrendo no Brasil inteiro, né, diversas manifestações contrárias às reformas da Previdência e também da CLT. E aqui em Itapetininga, nós, toda a equipe da TVI, desde da manhã, desde cedo, a gente acompanhou a manifestação que houve também aqui na nossa cidade. Então nós fizemos algumas entrevistas, conversamos com algumas pessoas, algumas de vocês telespectadores acompanharam um pouco ao vivo pela internet, mas a gente vai passar agora algumas entrevistas que fizemos com o pessoal ao longo aí dessa parte da manhã. Aí depois a gente vai para o intervalo e volta aqui com um bate-papo com a Regina. É mais uma classe que precisa ser valorizada. Precisamos de uma segurança de qualidade no Brasil. Para ter uma segurança de qualidade, precisa ter salário, precisa ter dignidade. Então, é injusto também aqui o que fazem aqui com a segurança pública do Brasil. Queremos aqui, mais uma vez, a sociedade como um todo, o comerciário que está aí, bote a mão na consciência. Esse movimento não é um movimento de só quem está aqui na rua, é um movimento da empregada doméstica, é o movimento do comerciário, é o movimento do frentista, é o movimento de todo o trabalhador brasileiro. Se vocês não acordarem, gente, no outro dia vai ter uma canetada lá do Senado Federal, e aí sim, foi tudo para a lata do lixo. Demoramos aí mais de 50 anos para conquistar o direito que o professor tem, o direito que o químico tem, o direito que o metalúrgico tem, e numa canetada estão querendo aí desmantelar tudo aquilo que nós conquistamos aqui a dura pena. Fica aqui a nossa indignação, né? Hoje essa manifestação aqui em Itapetininga é só um pedaço. Nós estamos lá também em Tatuí, fazendo a manifestação na porta das empresas, Sorocaba, São Paulo, no geral, e depois vocês vão acompanhar, tem 99% hoje do estado inteiro aqui de São Paulo mobilizado para paralisado. Temos aí Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina. Depois você que acompanha aí as duas mobilizações que vão realizar estão fazendo uma grande manifestação vertical em conjunto com as cidades centrais também em prol de toda a Casa Branca. Então fica aqui o nosso alerta para todos os trabalhadores machista que nos obriga a ter funções. 28 de abril de 2017, dias de paralisações gerais em todas as cidades do país. Itapetininga também teve a paralisação.
Agora vocês podem ver aqui cerca de 300 a 400 pessoas em frente aqui ao prédio do INSS, da Previdência Social. O movimento começou por volta das 8 horas da manhã, lá na Praça Peixoto Gomide, seguiu pela Virgílio de Resende e está aqui agora em frente à Previdência Nacional. Os manifestantes que estão hoje aqui, eles são contrários às alterações na Previdência e também às alterações na CLT. A gente vai daqui a pouco conversar com algumas pessoas, saber quais são as reivindicações. Segundo as informações que nós temos, São Paulo e outras capitais também, todas as capitais estão tendo grandes manifestações, ao contrário das ações do governo federal. Vamos agora conversar com o Vitor Oliveira. Vitor, como é que você avalia esse dia de paralisações e a participação de Itapetininga, um número considerável hoje de pessoas aqui contrários à reforma da CLT e também da Previdência? Dia importante para todo o Brasil. É importante que os trabalhadores se manifestem nesse momento o seu repúdio total ao fim da CLT no Brasil, que é isso que significa a reforma trabalhista, e também contra a reforma da Previdência, que significa o fim das aposentadorias das pessoas. Porque o que está em jogo aqui é o lobby do sistema financeiro, que quer acabar com a Previdência Social e quer induzir o brasileiro a partir para a Previdência privada, onde o banco vai ganhar muito mais e o trabalhador vai ficar desprotegido de todas as suas leis, correndo sérios riscos. Nós vamos ter aí gente com idade avançada tentando trabalhar, porque não vai ter sequer aposentadoria que é baixa. Nós deveríamos estar aqui lutando para melhorar a aposentadoria e infelizmente nós estamos lutando para manter aquilo que ainda é pouco, Maurício. Como que você avalia hoje essas paralisações que estão tendo no Brasil inteiro, inclusive Itapetininga hoje com a passeata aí com um número significante de pessoas contra a reforma da Previdência e contra a reforma na CLT? É de extrema importância e a classe trabalhadora está mostrando sua força e sua indignação com esse governo que está aí, que não está para defender a classe trabalhadora, e sim apenas os empresários. Itapetininga está despertando para essa consciência de classe e essa luta social. E isso é de extrema importância. Quero agradecer muito. Não só aqui hoje não tem somente professores e funcionários públicos. Temos também trabalhadores rurais e também temos trabalhadores do comércio. Isso quer dizer que a consciência de classe está crescendo nessa cidade. Qual que é os problemas que essas reformas podem trazer para as mulheres? Olha, eu vejo principalmente o problema da mulher na gestação. Você chamar, na verdade, você autorizar que mulheres trabalhem em locais insalubres durante a gestação, isso é quase um crime, assim. É muito, muito prejudicial para a mulher. Também essa possibilidade da mulher ter a licença maternidade reduzida, na verdade, que teria que ser aumentada, por tempo é muito curto, com 4 meses a criança ainda é muito pequena para você deixar ela em casa e ir. Então, assim, a amamentação acaba sendo prejudicada. Então, assim, qualquer alteração que tiver, que possa prejudicar as mulheres nesse sentido, eu vejo assim, que é na verdade uma das minhas causas, gestação e esse primeiro tempo de pós-parto, extremamente prejudicial. O que a gente já tem hoje é muito pequeno, deveria de aumentar, então assim, não tem que ser colocado em risco o pouco que a gente já tem. Conversar aqui com o seu Barreto. Seu Barreto, essas reformas, tanto da Previdência como da CLT, quais são os riscos, principalmente para o trabalhador rural? O trabalhador rural, ele vai ter que morrer de trabalhar e não vai conseguir aposentar. Isso, nós somos contra a reforma da Previdência. Porque isso vai prejudicar não só nós, o trabalhador rural, e sim o trabalhador industrial, né? O trabalhador doméstico, vai prejudicar todo mundo. Né? Isso nós não queremos. A FNL é contra isso. A FNL é a favor da reforma agrária. Né? E tudo isso vai favorecer. Então nós é contra a reforma agrária, a reforma da Previdência. Entendeu? O que tem para falar é isso. Vamos falar aqui com o Marcelo. Marcelo que é diretor aqui de um órgão também aqui dos comerciários aqui de Itapetininga. Qual que são as principais reivindicações aí contrárias, né, a essa reforma, tanto da Previdência como das leis trabalhistas? Bom, Maurício, as principais são reforma trabalhista. Não é justo o trabalhador hoje ter suas férias divididas em 3 vezes, ter jornada itinerante e outras questões mais. O funcionário tem que ficar à disposição do patrão. A questão da reforma previdenciária.
vamos ter que trabalhar até 65 anos. Não é justo que aquele jovem que começou a trabalhar aos 14 tem que se aposentar com 65. Como os companheiros falaram, no Nordeste, a média de idade de vida é de 55, 60 anos. Infelizmente, esse trabalhador não vai conseguir se aposentar, Maurício. Então, essa é a nossa luta. Apoio cultural. Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é um oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Hoje também teremos aqui no programa Telescópio o Itapê Cultural e também o outro bloco da Pílulas Culturais aqui no nosso programa. Mas já vou começar aqui, né, o nosso bate-papo com a Regina, perguntando sobre esse tão falado Baleia Azul. O que é esse jogo, Regina? Na verdade, é um jogo, né, que jovens, né, e principalmente adolescentes têm acesso na rede social, onde ele propõe uma série de tarefas para esse jovem cumprir, né? E ela vai desde assistir filmes de madrugada, filmes de terror, ouvir músicas, né, chamadas psicodélicas, e ela propõe uma série de atividades ali que vai desde do jovem se cortar, né, sendo a etapa final ele cometer o suicídio. Então, isso apavorou muito os pais, né, porque o primeiro caso surgiu na Rússia, e esses casos agora começaram também, né, a atingir adolescentes no Brasil, e muitos pais acabam responsabilizando o jogo, né, por essa ação de suicídio dos filhos. E eu acho que é importante a gente repensar que ali, de alguma forma, canaliza algum problema desse adolescente que já existe, e que ele vê no jogo, muitas vezes, uma forma dele provar a sua capacidade de fazer algo porque ele foi desafiado a fazer. E se a gente considerar que o adolescente é extremamente onipotente, né, e ele, às vezes, está numa crise depressiva muito forte, ele pode chegar a vias, de fato, a tirar a sua própria vida. Agora, tem muitas coisas que são verdadeiras, falsas, que a gente não compreende. Por exemplo, é comprado esse jogo? Como é que é feito? Não, na verdade, é pelas redes sociais. Pelas né? redes sociais. Provavelmente tem um grupo de pessoas ali que acaba arrebanhando esses jovens, né? E tem toda uma questão de ameaça, né? Que se eles, a partir do momento que você entra, você não pode mais sair dali. E eles têm ameaçado esses jovens, né, a cumprir determinadas etapas. Caso contrário, eles fariam mal a alguém da própria família desse jovem. Né? Eles colocam que sabem onde moram, quem são os pais. Né? E, às vezes, esse jovem se vê acuado porque ele já está extremamente vulnerável, né, com relação à sua própria vida, em relação às suas escolhas, em relação às suas decisões para a vida. Né? Ele acaba se tornando uma presa muito fácil ali dessas pessoas, desses curadores, mediadores que estão atrás, né, dessa situação toda do Baleia Azul. Você falou dessa questão da vulnerabilidade. Por que o adolescente, geralmente, ele é mais propenso a participar desse tipo de jogos? Uhum. Então, isso, assim, quando você é pequeno, né, você tem muito monitoramento dos pais. Né? Você é o filho dos pais. Né? Então, esses pais decidem, eles acompanham, eles levam você no médico, eles acompanham você ao dentista, eles acompanham a escola, participam de reuniões. Quando começa a crescer esse filho e entra na adolescência, a adolescência já é marcada por uma série de sinais ali, né, que a gente chama até de síndrome da adolescência normal. Então, é a questão da atitude social reivindicatória, ele tem um afastamento da família, porque ele quer buscar a própria identidade. Então, os amigos, nesse momento, se tornam pessoas extremamente importantes. Eles querem deixar de ser o filhinho do papai e da mamãe, né, para se encontrar como indivíduo. Ele tem crises religiosas, né, ele é imediatista, ele tem dificuldade de lidar com o tempo. Então, ele tem essa vulnerabilidade, porque ele perde a identidade de criança, ele perde o corpo de criança e ele perde os pais da infância, porque já é cobrado dele uma série de coisas. Né? Esse é um lado mais psíquico da adolescência. Fora isso, você tem toda uma mídia no entorno dessa faixa etária, cobrando corpos perfeitos, meninas, né, bem desenvolvidas, meninos sarados, né? E ele ainda está em processo de desenvolvimento, ele nem sabe como esse corpo vai finalizar o desenvolvimento ainda. Então, é um momento vivido
com muita angústia, né? Ele tem que consumir, comprar, porque comprando a gente é feliz, né? Pelo menos o capitalismo traz essa questão do consumo como uma forma de felicidade, né? E para esse adolescente, às vezes, que não tem um poder aquisitivo para conseguir acompanhar tudo isso, acaba se frustrando muito. A gente tem na sociedade o princípio que todo mundo tem que ter prazer na vida, ninguém pode se frustrar e nem sofrer. Então, para quem ainda está, né? Exatamente, tem que estar sempre feliz. Para quem está em processo de desenvolvimento, isso tudo é uma pressão muito grande. E como eles se afastam um pouco das famílias, né, dos pais, os pais também acabam se afastando um pouco deles, né? E toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento tecnológico deveria ser parceiro nessa caminhada, às vezes se torna um instrumento de isolamento, de solidão. Antes você tinha uma TV em casa, né? Todo mundo brigava ali para mudar o canal da televisão. Hoje a maioria tem a televisão no quarto ou tem o celular na mão, né? E isso fez com que as pessoas se relacionassem muito pouco. Então, para o adolescente que ainda tem que buscar muitas coisas, né? Buscar às vezes o primeiro emprego, buscar a primeira namorada, né? Se socializar com os amigos, às vezes o celular acaba sendo um companheiro e substitui muitas relações pessoais. Aí isso acaba trazendo alguns danos. Essa questão, né, hoje dessa vulnerabilidade que às vezes a gente pensa que isso é um problema atual, mas eu me recordo também, né, por exemplo, você teve um período que não havia, né, essa tecnologia, mas talvez a literatura numa época a literatura trazia um outro prazer ou um entretenimento ao jovem, como os livros O Sofrimento do Jovem Werner, o Apanhador do Campo de Centeio, que levou também muitos jovens naquele período ao suicídio. Então, você acha que isso não é, você acha que é só uma coisa atual ou uma coisa inerente mesmo do próprio adolescente? A ideação suicida, assim, quando você conversa, a maioria do adolescente já pensou um dia em sumir. Acho que todos nós um dia pensamos, mas se eu morresse, acabava tudo isso. Não que ele queira acabar com a própria vida, mas muitas vezes ele não sabe lidar com tantas pressões no entorno dele, e tirando a vida é uma maneira dele também acabar com todo esse sofrimento, né? Acho que as situações de suicídio sempre existiram, mas a incidência hoje é maior, né? Hoje, não só adolescentes, mas muitas pessoas adultas, quando entram numa depressão profunda, também têm, às vezes, a necessidade de sair de cena, e sair de cena implica em tirar a própria vida. Eu acho que hoje, Maurício, o que eu acho que é um pouco diferente, né? Como é que você vive essa sexualidade? Eu acho que antes todo mundo pensava assim, chegava uma idade, todo mundo queria namorar. Hoje em dia, namorar virou um problema, né? Quando você conversa, às vezes, com os pais em consultório, tem pais muito preocupados quando os filhos arrumam uma namorada, né? Porque acham que daí não vai estudar, vai prejudicar o seu projeto de vida pessoal. Então, eu quero que ele fique, eu não quero que arrume uma namorada fixa, né? Porque para ter uma namorada fixa virou um problema. Então, o afeto está descartado, né? Hoje tudo é meio fast food, né? Você usa e joga fora. E isso traz muita solidão, né? Isso traz dificuldades, muitas vezes, nessa interação social tão importante. O que se cobra hoje dos filhos é desempenho, né? A maioria dos adolescentes que a gente acompanha, a maior preocupação da família é com o desempenho escolar, né? Ele tem que estudar, passar no vestibular, de preferência numa universidade federal ou estadual, né? Pública, né? As escolas são todas voltadas também para esse desempenho intelectual, porque se eu faço um adolescente passar no curso de medicina, isso traz um nome para a minha escola, onde eu ponho no outdoor que eu coloquei um adolescente na Unesp ou na USP, né? E aí os alunos, o ano que vem todos para a minha escola. Eu acho que pouco se cuida do aspecto emocional e social desses adolescentes. Humano, né? Então, você tem que falar inglês, você tem que saber informática, você tem que ir bem na escola, você tem que estar no ranking da escola, você está em primeiro, segundo, terceiro lugar. Quer dizer, imagine os adolescentes que não conseguem ter um corpo perfeito, né? Ter um bom desempenho escolar, né? Não conseguir namorar o menino ou a menina mais popular da escola, né? Não conseguir consumir o que toda a mídia manda consumir. Como é que ele fica diante dessas coisas se ele não tem com quem conversar? Ele acha que o problema está nele, é isso? A baixa estima, né? Porque também já é próprio. Imagina uma menina que está em fase de crescimento, querer ter um corpão de uma modelo que ela vê numa revista ou que ela vê na televisão, ela não vai conseguir. Ela tem um biotipo que é dela,
né, ela se sente muitas vezes feia, ela se sente rejeitada pelo grupo, porque ela não está dentro daquele padrão de beleza, e a gente tem uma ditadura, né, da beleza que atinge mulheres adultas, né, que deveriam ter maturidade para lidar com isso. Imagine nessa fase de idade, onde você ainda está em formação, o quanto isso é negativo para o seu desenvolvimento, quanto isso te afeta. Aí é a hora que você acaba encolhendo, é a hora que você tem uma estima baixa, a hora que você não sente que você tem aprovação, né, do seu grupo, e a hora que você encontra na rede social, muitas vezes, um canal de aceitação, né, e que te coloca, muitas vezes, desafios onde você prova que você é capaz de executar aquelas tarefas, né, e você, muitas vezes, naquele momento, acha que você está fazendo um bom negócio com a sua vida. Vou dizer assim, só para ver se qualquer coisa eu reformulo a pergunta. Quais são os sinais, né, que os pais devem observar no adolescente, seja por, né, você falou da questão da depressão, ou que ele possa aí estar em algum desses jogos, ou participando de algo, né, por exemplo, você falou de se cortar. Eu me recordo, e também a minha namorada professora, ela sempre comenta, né, que vira e mexe tem alunos que fazem isso, né? Muitos adolescentes se cortam e os pais não percebem, né? Pega o estilete, corta a perna, corta o braço. Principalmente menina, né? Às vezes essa questão da descoberta da sexualidade, né? De você tinha um corpo infantil, agora você tem um corpo de uma mocinha. O olhar masculino em relação a essa menina muda bastante, porque é um olhar de desejo, não é um olhar de cuidado, né? E muitas têm dificuldade de lidar com esse bumbum que está crescendo, com o seio que está crescendo. Muitas usam moletom, né, de manga comprida, às vezes no calor. Então, você precisa começar a olhar um pouquinho para essa menina e para esse menino, né? Se ele já não está sinalizando que alguma coisa não vai bem, né? Até tem um texto de uma psicopedagoga, que eu não vou recordar o nome, mas ela fala, filhos do quarto, né? Essas crianças, esses adolescentes acabam entrando, se trancando no quarto, né? Vivendo o mundo deles ali dentro, tendo acesso pela internet a uma série de situações que os colocam em risco, né? Quantas meninas não desenvolvem anorexia na adolescência porque ela quer ter um corpo magro, porque ser magro é ser aceito, né? É ser querido e amado por todos, né? Em São Paulo, acho que eu comentei uma vez aqui que tinha um outdoor que falava que ser feliz era usar P. Isso deixava todo mundo no M, no G e no GG, assim, extremamente infeliz, né? Aí eu acho que foi o Conselho de Psicologia que entrou contra isso, e eles retiraram o outdoor. Então, essas mensagens, né, e esse comportamento de filhos em casa que chegam, se isolam num quarto, não têm amigos, não vão ao cinema, né? Eu acho que o discurso dos professores, em alguns lugares, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque eu tenho relatos de adolescentes que falam assim, eu preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar. E os professores falam que enquanto eu estou passeando, os meus colegas estão estudando. Uma culpa de ter ido no cinema e não ter estudado naquele dia, né? Adolescente tem que estudar, mas tem que passear, tem que namorar, tem que conversar, tem que socializar, né? Não pode ter na internet a única forma de lazer, né? Através de jogos violentos, através de propostas de que vamos ficar sem ar, né? Para ver quem consegue ficar mais até que eu acabe, né, morrendo por asfixia. Você citou a escola, né? Os professores, eles estão hoje preparados, tanto aqueles professores que já têm, né, uma carreira, como esses novos que estão entrando no mercado, eles estão preparados para lidar com esses problemas atuais hoje dos adolescentes? Eu acho que assim, a mídia tem alertado bastante para essas questões, né, Maurício? Eu vejo aqui em Itapetininga escolas, já tive a oportunidade de ver escolas assim, preocupadas com essas questões emocionais, as questões da sexualidade, as questões da vida, né? Eu acho que tem um livro que ele é muito interessante, que ele fala, né, 10 na escola, 0 na vida, né? E acho que a gente precisa estar tomando muito cuidado de não estar querendo exigir bom desempenho, né, sem se preocupar se esse filho está feliz, se ele está triste, como é que ele chega, como é que ele lida com o seu emocional, com as frustrações, porque quando, às vezes, a gente chega em casa, né, um filho chega em casa e fala assim, o menino que eu gosto não liga para mim, não olha para mim, e essa menina chora. Quantas vezes os pais não desqualificam? Larga a mão, isso é besteira, assim isso é bobagem, não é nada. Daqui a pouco você arruma outro. E essa menina está sofrendo, né? Talvez o que ela espera seja assim, que alguém olhe para ela e fale assim, olha, vai passar, né? Você é bacana, você é legal, você é uma menina bonita, né? Você é uma menina que tem condições de uma hora encontrar alguém que gosta de você. E não desqualificar o discurso,
né? Adolescente é muito crítico nessa idade, né? Então, às vezes, os pais têm posições mais conservadoras em relação né, ao que acontece no entorno, e o adolescente chega e critica, né, e fala, não é todo mundo que usa terno e gravata que é honesto, não é toda pessoa que é rica que é a pessoa, né, mais correta do mundo. Né? Você olha o Congresso Nacional, quanto bandido está roubando a gente lá, você está preocupado com o cara da esquina que é tatuado, que usa a calça caindo. E os pais não admitem esse discurso, acho que é falta de educação, contestar. Então, aonde é que ele vai colocar? Gerações, você acha? O adolescente ele tem uma atitude social reivindicatória. As grandes mudanças são feitas porque os jovens são mais críticos. Eles não aceitam o status quo, né? Eles têm a necessidade, né, de criticar, de colocar o dedo na ferida, de contestar, né, a questão da homossexualidade, da transexualidade, do aborto, da gravidez. Então, eles querem falar, mas aonde é que essa escuta vai ser dada? Né? Às vezes, na escola, você está preocupado com a matemática, a geografia, com o português, com a história, com as questões mais didáticas, né? E a escola hoje perdeu o espaço da música, perdeu o espaço do teatro, perdeu o espaço de você discutir valores, porque os professores, às vezes, têm uma preocupação muito grande em cumprir o conteúdo programático, né? E esquece que aquela pessoa tem outro lado, né? E um lado que, muitas vezes, em casa, ele não está sendo ouvido, na escola não está sendo ouvido, né? Mas aí na internet tem pessoas que estão à disposição para ouvi-los, né? E para propor coisas, muitas vezes, que vai levar o consumo de drogas, né? O uso abusivo do álcool e muitas vezes até a propostas de você prove que você tem coragem e se mate. Você que pegou esses dois períodos, né, antes da internet, pós a internet, o que você percebe que tem mudado nos adolescentes que você tem conversado, com aqueles adolescentes que no passado você também prestava atendimentos? Eu acho que assim, antes, né, sem tanto acesso à internet, parece que eles estavam mais agrupados, fazendo coisas legais juntos, né? Quando você fala do esporte, da arte, né, são fatores extremamente protetores, porque esse adolescente que está fazendo um violão, um piano, está participando de um coral, está participando dos grupos da igreja, o grupo do futebol, do vôlei, seja lá que grupo que esteja fazendo alguma coisa legal, dificilmente ele acaba indo para essas questões que levam você ao isolamento e isolamento a situações de risco. Ele achou um conforto, seria isso? Na verdade, alguém deu colo. Né? Alguém o acolhe, porque antes você tinha que, meio sem graça, você tinha que procurar, oi, né? Onde você estuda? Onde você estuda? Hoje não precisa, hoje você vai na internet, você não vê, aí você passa o que você quer de você para o outro, né? E aí quando você vai conhecer, muitas vezes você se decepciona, porque aquela pessoa talvez idealizou, né, aquela outra pessoa que estava do outro lado, e quando você conhece o real, às vezes você se desinteressa. Né? Eu acho que dessas questões, Maurício, porque a internet é um aliado, se você souber ali, você tem coisas muito bacanas e muito interessantes. O que é preocupante isso, que hoje não é um fenômeno só do adolescente, é dos pais também. Né? Os pais também estão assim o tempo inteiro ali. Né? Às vezes todo mundo chega cansado em casa, e às vezes sem querer você está ali também. Né? Isso não é uma coisa que pegou só adolescente, pegou todos nós. Né? E se a gente não se policiar um pouquinho e não deixar, né, o mundo virtual ocupar o espaço das relações em casa, você consegue reverter muita coisa. Olhar de uma mãe, olhar de um pai para os seus filhos, ainda continua sendo a ferramenta mais importante para o desenvolvimento e para a qualidade emocional desse filho. Né? Então, poder falar, poder ouvir, poder olhar nos olhos é melhor do que olhar na tela. Né? E hoje a gente tem relatos assim, que não é só adolescente. O pai chega, o pai vai para o quarto, a mãe vai para o quarto, o filho vai para o outro quarto, o irmão está no outro quarto. Né? Ou estão na televisão ou estão na internet. Eles nem as refeições eles fazem juntos mais. Né? Então, como é que a gente reverte? Não deixando, porque ninguém vai deixar. Né? É bom, às vezes, você poder conversar com um amigo, mas ficar lá o tempo todo que você tem livre, fazendo isso, esquecer que você tem que olhar para as pessoas que moram com você, né? Aí você acaba gerando pessoas que têm transtorno de ansiedade, né? Transtorno de humor. Né? Você tem pessoas aí depressivas, porque alguém precisa dar colo para essa pessoa. Você falou, né, até, muito interessante essa questão, você falou de alguns jovens que se encontram, né, nas igrejas ou em outras atividades, e aqueles que acabam não se encontrando dentro desses grupos,
de uma certa forma, eles estão mais vulneráveis ou não necessariamente? Então, não importa que grupo seja, desde que seja um grupo que faça coisas legais, né? Porque se ele não for para um grupo onde ele tem estilos saudáveis de vida, vamos colocar dessa forma, ele vai encontrar algum tipo de grupo. E às vezes é o grupo que usa droga, às vezes é o uso de substâncias aí abusivas como o álcool, né? Ou vai se reunir com o grupo das meninas que saem para seduzir os meninos aí fora para transar, né? Então, os adolescentes que têm acesso, né, à cultura, ao esporte, à arte, né, ou às questões de ordem religiosa, que são grupos que fazem coisas bacanas. Vamos andar de bicicleta, né, vamos no teatro, vamos no cinema, vamos tomar um lanche, vamos dar uma volta, né? Esses adolescentes, geralmente, eles são muito mais protegidos e menos vulneráveis a essa questão de adolescentes que não pertencem a grupo nenhum. É lógico, você pode ter grupos ruins, que fazem coisas ruins, né? Tem adolescente que é resiliente, que mesmo Sim. que ele esteja numa situação adversa, ele tem uma boa estrutura psíquica, né, e recursos internos para falar não para o risco. Mas tem outros que não. Que ele está com a estima tão baixa, porque ninguém olha para ele, não se sente amado, né, que se alguém oferecer alguma coisa e fizer um mínimo de pressão, ele vai ceder. Porque ele precisa pertencer. Todos nós precisamos pertencer a algum grupo. Né? Nós, adultos, talvez ao grupo do trabalho, né? Ao grupo da faculdade, mas a gente precisa nesse convívio social. Né? Isso faz com que a gente se perceba enquanto indivíduo. Maravilha. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, vou chamar os nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Continuando aqui o nosso bate-papo com a psicóloga Regina. Regina, até se a gente falava isso no intervalo, já estava aqui a minha primeira pergunta já para esse bloco. A gente vê na internet alguns comentários, por exemplo, desses problemas psicológicos, muito dos adolescentes. Dá uma chinelada, dá uma enxada para ele, quero ver se ele vai ter depressão. O que você pensa sobre esse tipo de comentário que a gente vê constantemente e as pessoas compartilhando isso de forma exacerbada? Né? Eu acho que isso aí é super pertinente, né, Maurício, assim, da gente estar conversando um pouco. As doenças, né, psíquicas, né, consideradas emocionais, elas têm muito pouco valor na cultura. Né? Tudo que não é clínico, físico, que você sai com remédio do consultório, ou no exame dá alguma coisa, as pessoas costumam desqualificar. Então, é frescura, é mimimi, está tendo um piripaque, está tendo alguma coisa. Essa desvalorização, né, de uma situação tão séria que é o sofrimento psíquico, né, você não vai curar com violência. Né? Não é com chinelo azul, não é com cinta, né? Não é com cinta, nada disso. Né? Nem com enxada. Né? A pessoa que já passou por uma depressão sabe o que é isso. O sofrimento de você não ter vontade de levantar da cama de manhã, né? De você não ter motivação para a vida, né? De você ter que deixar o seu trabalho, os seus afazeres, né? De você não querer ver o outro, né? O quanto isso é significativo para quem está sofrendo. Né? Então, vamos deixar o chinelo e vamos abrir o coração, né? Eu acho que tem se aproximar, procurar chegar perto. Eu tenho visto pessoas até falando, olha, minha casa está com a porta aberta, se você quiser falar, meu celular continua sendo o mesmo, não se sinta sozinho. Né? Porque não tem coisa pior do que na hora que você está em sofrimento, você não tem ninguém para te dar um colo, né? Para te estender a mão, para dividir aquele sofrimento. E eu acho que quem tem escuta, tem que ter uma escuta qualificada de você não minimizar o sofrimento do outro. Né? Aquela história que, né, pimenta nos olhos dos outros é colírio, né? Para quem está do lado de fora é muito fácil julgar. Né? E eu acho que as pessoas estão cansadas do julgamento das pessoas, elas estão buscando entendimento, né? E elas querem que alguém olhe para elas e, de fato, perceba. Né? Acho que a gente está vivendo uma sociedade tão maluca, né? Que quando você encontra alguém assim que você fala, nossa, se eu perguntar para aquela pessoa, oi, tudo bem, ela vai contar a vida dela, se muda de calçado, não fala nem oi. Né? Porque parece que ninguém tem tempo mais para isso. Né? A gente vai estar correndo muito atrás de ganhar dinheiro,
né? E está deixando coisas essenciais que fazem com que alguém se sinta bem, inclusive para buscar o dinheiro, né? Então, acho que todas essas recomendações, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com elas, né, acho que incita a violência, né, e não ajuda em nada a você minimizar o problema da depressão ou de qualquer outro transtorno psíquico que essa pessoa esteja enfrentando. A gente sabe também por que hoje é difícil os pais conversarem sobre sexo e sexualidade com os seus filhos. É porque eles foram pessoas, muito provavelmente, que não passaram por essa educação mais aberta, né, de se discutir as coisas, né? A gente até fala assim, bom, se o ser humano ele não tivesse que ter prazer, Deus não tinha feito a gente dessa forma. Então, era só apertar botãozinho aí e nascer filhinho, né? A questão da sexualidade, principalmente na adolescência, onde os hormônios estão super assim ativados, né, acelerados, essa produção, a descoberta do desejo, né, não só do menino, da menina também. Entendo que os pais têm muito medo da gravidez precoce, né, dessa menina se tornar mãe muito cedo, esse menino pai muito cedo, mas a gente não pode fugir do assunto, né? A gente tem que conversar a respeito disso, porque isso é uma coisa natural do ser humano, né? É a pulsão do ser humano buscar, né, o desenvolvimento da sua sexualidade, de como é que eu me comporto, de como é que eu sinto as coisas diante de mim, né? E poder falar disso com as pessoas que eu amo e que eu sinto que me ama também é o espaço melhor e mais produtivo de uma sexualidade saudável. Porque se eu não falar em casa, eu vou aprender no vídeo. Eu estava numa escola no mês passado e era um menino de 13 anos. Ele tinha tanta informação, mas não era um sexo com afeto. Era o sexo erótico, pornográfico, né? Fragmentando a menina. Ele não falava da menina, ele falava do bumbum dela e do seio dela o tempo inteiro, preocupado com o tamanho do pênis dele o tempo inteiro. O que é normal, o que é anormal, é uma angústia muito grande de saber se eu estou dentro da normalidade ou não estou dentro da normalidade, né? E provavelmente são meninos que estão vendo isso direto ali e aprendendo um sexo sem compromisso, um sexo casual, sem afeto nenhum, né? Fazendo de qualquer jeito, sem prevenção, né, descartável, que eu acho que é tudo aquilo que nenhum pai, nenhuma mãe quer para os seus filhos, né? E como que você retoma isso com essa faixa etária e mostra que o menino também tem direito à escolha, que o menino tem direito a ter qualidade nas suas relações, que ele não precisa transar, beber, usar droga para mostrar que é um menino, né? Então, como que você desconstrói essa questão machista, né, criada na questão do gênero masculino, onde ele tem que provar o tempo inteiro de que ele é o macho da espécie, né? O quanto esse menino também sofre fazendo coisas que ele não gostaria de fazer, se obriga a fazer para dar provas da sua masculinidade, né? O quanto esses pais, quando chega numa idade, quer que o menino transe só para mostrar que é menino, né, e que não há nada relacionado com a questão de homossexualidade. Então, isso tudo tem prejudicado bastante. A homossexualidade é um outro ponto complexo, difícil, né, dos pais discutirem, ou da parte deles, né, a gente não pode generalizar também, de aceitar que o seu filho, né, tem uma posição sexual, de escolha, né, porque o que vale é o amor. E na verdade, né, Marícia, assim, quando você fala de escolha, então escolhi ser sem vergonha na visão dos pais, né? Então, por isso eles falam, ou você, porque você está doente, né, como a homossexualidade fosse uma doença. Então, acho que precisa entender, assim, né, a gente nasce no sexo masculino ou feminino. É uma construção social você aprender a ser menino ou menina. Mas o sentir é uma outra situação, né? O sentir é uma coisa que vem de dentro, ele não é construído socialmente. Então, muitas pessoas, às vezes, ela sente o desejo, o prazer com a pessoa do mesmo sexo, né? Não é porque ela escolheu, porque se ela pudesse escolher, provavelmente, com tanta pressão, com tanto preconceito, ela não escolheria. Sim. Mas ela também, a gente não pode obrigá-la a mudar isso que existe dentro dela, né? Ela não tem que gostar do sexo oposto se não tiver nela esse gostar, esse sentir. A gente tem que respeitar, né? A questão da transexualidade também, né? Que às vezes os pais não entendem essa questão de fisicamente você ser de um sexo e emocionalmente e psicologicamente você se sentir do outro, né? O quanto isso é difícil, porque a pessoa sofre tanto porque ela não consegue entender por que o corpo físico não corresponde ao corpo emocional, né? E quanto esses conflitos, né, geram tanta dificuldade, e aí a ideação suicida se faz muito presente nesses casos,
que eu não me entendo, as pessoas não me entendem, me forçam uma condição que eu não sinto dessa forma, e eu não quero mais viver, né? Como é que eu vou decepcionar o meu pai com a minha mãe falando que eu gosto de uma pessoa do mesmo sexo que o meu? Às vezes eu não quero mais viver, porque eu sei que eu vou decepcioná-lo, porque não é isso que eles esperam de mim. E também porque ele já sabe, eu acredito, né, na dificuldade, sabe do, né, do preconceito que a sociedade tem, ele sabe que ao escolher, escolher ao não afirmar, se permitir né? viver, afirmar, né? Porque se permitir viver, ele sabe os preconceitos que ele vai passar na sociedade, né? Tem isso também, eu acho. E quantos, né, acabam até perdendo a sua identidade de pessoa e se apresentando, eu sou fulano homossexual. Né? Então a gente trabalha muito isso. Não, você é a pessoa. A forma como você vive a sua sexualidade, ela é sua. Ninguém chega e fala, eu sou Regina heterossexual. Né? E até essa pessoa perceber que ela tem o direito de viver a sua sexualidade e ela é uma pessoa produtiva, que ela vai pagar os seus impostos, que ela tem direitos garantidos na Constituição, né? Que ela vai poder trabalhar. E se ela perceber que ela tem que estudar, que ela tem que escolher uma profissão e ganhar autonomia para ter o respeito, ela não cai na marginalidade. O que acontece é que essas pessoas não têm aceitação, acabam se evadindo dos espaços públicos, formando guetos, né, usando droga e ficando à margem da sociedade. Né? Então, essas pessoas têm direito, tanto quanto qualquer um outro. Né? Ela não pode, não deve ficar à margem. Né? Ela tem que se expressar no seu direito de sentir e ser respeitada nesse direito dela. Uma outra angústia que a gente percebe também é relacionado, eu vejo que muitos adolescentes ficam, mas qual que é o meu talento? Meu pai quer que eu seja médico, que eu seja jornalista, mas eu não quero, eu não tenho talento. Essa procura desse talento, isso leva também a essa depressão? Pode levar, mas assim, veja bem, esse adolescente está buscando a identidade dele. Né? É importante que os pais não queiram realizar as suas frustrações e os seus sonhos através dos filhos. Né? O filho não é uma coisa, o filho pensa e sente por si só. Né? E é na adolescência que as coisas começam a se firmar, né? Que ele consegue se descobrir enquanto pessoa independente do outro. Né? E ele tem direito às escolhas dele. O que cabe aos pais é apoiar. Né? Então, esse adolescente, ao longo da sua trajetória, ele vai descobrir quais são as suas potencialidades, ou seja, os seus talentos, para que ele está vocacionado. Né? É importante que eles percebam que o ser humano tem que caminhar para a autonomia. Os pais não vão viver para sempre, não vão sustentá-lo para sempre. Chega um momento em que eles têm que descobrir isso, né, por eles e buscar isso por eles. E cabe aos pais, né, que esses filhos sejam felizes, que eles consigam sim essa independência, mas que sejam principalmente pessoas felizes. Porque toda pessoa frustrada, né, amarga, né, depressiva, né, ela não vai, muitas vezes, conseguir realizar o seu projeto de vida pessoal. Ela vai adoecer. Né? E eu acho que o que a gente não quer é ter filhos doentes, mas sim filhos saudáveis. Né? E para que eu tenha um filho saudável, eu tenho que principalmente respeitar, né, os seus desejos e as suas vontades. E cabe a nós, pais, dar esse contorno e acompanhar essa trajetória dos filhos. Forçar uma coisa que eu quero, porque eu queria ser médica, eu quero que meu filho seja, não. Né? Eu tenho um escritório de advocacia e quero que meu filho continue os meus, né, negócios aqui, não. Ele tem direito a querer uma coisa diferente. Ele é uma outra pessoa, meu filho, mas uma outra pessoa acima de tudo. Estava pesquisando ontem, né, lendo algumas coisas para conversar com você, e aí eu vi algo falando sobre puberdade precoce. O que seria isso? Na verdade, se fala muito da erotização. Né? A puberdade precoce, assim, talvez por questões alimentares, por questões ambientais, hoje, né, parece que as crianças estão desenvolvendo caracteres aí de puberdade cada vez mais cedo. Então, se você tinha uma média antes de meninas menstruando na menarca e aos 14, 15 anos, estava uns anos atrás com 12 anos e meio, e você tem meninas de 10 anos já menstruando, né, desenvolvendo caracteres secundários. Uma coisa que tem acontecido, que até o Conselho Federal de Psicologia está em campanha, é da erotização precoce. De você forçar que crianças pequenas falarem para você que já tem um namoradinho na escola,
né? De passar batom em meninas ainda muito pequenas, né? Uma coisa é um batonzinho, um brilhinho, né? Que às vezes elas têm uma curiosidade, uma coisa, um esmalte vermelho, né? Um batom extremamente vermelho, salto, roupas extremamente eróticas, né? Saias muito curtas ali. Eu acho que o funk também trouxe uma influência muito grande no vestir, né? Das meninas aí. E criança tem que ser criança, né? Não tem que acelerar nada, né? Tudo tem o seu tempo, tem o tempo de deixar das bonecas aí, né? Antes se deixava das bonecas com 13 anos, né? Hoje parece que com 7 já não querem mais bonecas, né? Com 5 já estão pedindo celular, tablet para os pais, né? Então, acho que o que você está queimando etapas nesse desenvolvimento. E toda vez que você queima uma etapa de desenvolvimento, você tem problemas ali na frente, né? Então, eu acho que esse consumo exacerbado mesmo... Você acha que tem mudado ou tem acentuado esses problemas? Eu me recordo que nos anos 90 se discutia muito, né? Eu lembro que tinha os grupos também de axé, era a molecada, né? Jovem querendo imitar Carla Pérez, toda aquela turma lá. Você acha que hoje isso tem mudado? Eu acho que assim, os pais... Alguns pais têm atenção a isso, né? Outros acabam reforçando e achando bonitinho, né? E na verdade, assim, essa erotização precoce, para quem, algumas pessoas, talvez os familiares vão olhar e vão achar, que bonitinho, sabe dançar, mas tem outros olhares em relação a esses filhos. E ali no meio de uma roda você pode ter um pedófilo, que vai olhar aquela criança não como uma criança que está dançando uma musiquinha bonitinha, né? Mas vai estar erotizando essa menina e talvez vendo nela um objeto para satisfação sexual depois, se ele tiver a oportunidade de ter acesso a ela, né? Então, para quê? Né? Se você pode ouvir outras coisas, né? Se você pode... Ainda a criança é muito fantasiosa, né? Gosta de histórias, de fantasias, de cinderelas e princesas, né? Ela vai ter o tempo para entrar e ter dados de realidade ali, né? Que Papai Noel talvez não exista, que o coelhinho da Páscoa, na verdade, né? Come cenoura e não ovo de chocolate, né? Mas isso a cada tempo desse desenvolvimento, né? Então, reproduzir esses modelos de mídia, muitas vezes, faz com que a gente coloque as crianças em risco. E a mídia ela tem uma culpa muito grande nisso. Ela influencia bastante. Demais. Até porque a mídia é grande companheira dos filhos, muitas vezes, dentro de casa. Existe mídia, vamos ampliar um pouco mais, se você citou, até marquei aqui, estava pensando também essa questão do celular. Você vê hoje também muito cedo já as crianças com celular. Existe, o que você recomenda? Assim, há uma idade ou isso é conforme a personalidade dessa criança? Então, acho que tudo que está aí, né, no computador, ele é extremamente atraente para a criança, né, Marisa? Então, a pergunta é assim, até que ponto os pais controlam aquilo que os filhos têm acesso na internet? Se pegar uma criança numa sala de um pediatra e a criança pegar a revista e ficar assim com o dedinho para virar a página, alguma coisa de muito grave está acontecendo aí. A criança não tem nem coordenação motora fina para folhear a página, mas ela acha que funciona como funciona no tablet. Então, você vê muitas mães, às vezes, ali enquanto ela pode conversar, de entregar um celular na mão do filho. É a nova babá eletrônica? É a nova babá eletrônica, né? Ela vai fazer a comida, ela dá, né, ali o celular dela. Existem joguinhos pedagógicos muito legais na internet, né? Mas será que ela só vê isso? Será que quando a mãe se afasta, ela não pode, de repente, entrar em outro site ou entrar numa outra página que ela tem acesso a conteúdos que ela não deveria ter, porque ela não compreende? É uma coisa moralista, assim. Eu acho que quando você vê alguma coisa e você tem leitura crítica daquilo, não tem problema, né? Será que se adolescente ou essa criança tem juízo crítico para avaliar se aquilo ali é certo ou errado, ou ele ainda não desenvolveu isso e pode tomar aquilo como modelo, como referência de comportamento para você, né? Então, eu acho assim, quanto menos é melhor, porque se essa criança puder jogar bola, puder brincar, puder ir ao parque, ir ao clube, andar de bicicleta, né? Fazer coisas onde a parte motora dela seja trabalhada, né? O raciocínio, a solução de problemas seja resolvido ali na prática, no concreto, é muito melhor do que ela ter acesso muito precoce, né, a estímulos que muitas vezes podem ser muito mais negativos do que positivos para a vida dela. Você falou, né, muito dessa questão das meninas, mas eu observo também hoje essas lutas,
armas, né? Como que você acha a influência disso nos meninos? Quais são os cuidados que os pais têm que ter? Então, assim, dependendo de onde é o contexto social desse menino, às vezes ele tem contato com arma muito cedo, né, Maurício? Vamos supor, se ele está num bairro onde o tráfico de droga se faz presente, não tem nenhum equipamento social ali para protegê-lo, ele vai aprender a mexer com isso muito cedo, né? E uma das coisas que compõe o gênero masculino é o comportamento violento. O menino que entra e pede licença e por favor, todo mundo já olha, né? Eu já vi meninas assim, e meninos se colocando dessa forma também, né? De ter saído com uma menina, de não ter tentado absolutamente nada, não passou a mão nela, ficou a noite inteira conversando com ela, né? E no dia seguinte, ela me fala assim, ele deve ser gay, ele não tentou nem passar a mão em mim, né? Aí outro dia ele vai lá e passa a mão nela, e ele leva um tapa na cara, seu tarado, né? E ele fica assim, o que eu faço? Faço, não faço, tento, não tento, né? Então, acho que quando você fala do menino, acho que essa composição do gênero masculino de ser aquele que pega todas, né? Que não deixa passar nenhuma, que tem que beber, que tem que fumar, que tem que usar droga, que tem que e se iniciar sexualmente muito cedo para provar que é menino, né? Ou tem que, de repente, ter acesso a armas, né? Ao comportamento violento para se sentir menino, alguma coisa na educação está errada, né? E aí acho que os pais têm que rever. Como é que eu estou educando essa menina e como é que eu estou educando esse menino? Será que na minha casa o universo é dividido entre cor-de-rosa e azul? Ou se eu estou educando pessoas que respeitam as pessoas aí fora, né? Que consideram e que principalmente respeitam o seu lado emocional, de não se fazer nada que não se queira, né? Então, eu acho que educar filhos hoje é um desafio muito grande para os pais, né? E a gente tem que pensar assim, para que mundo é que a gente está mandando esses filhos, né? Porque se a gente reclama do mundo aí fora, é porque talvez a educação que a gente está dando para as pessoas que estão dentro de casa, né, não esteja muito coerente. Regina, queria agradecer muito a sua visita hoje aqui do programa Telescópio. Muito legal trazer esse bate-papo, né? Algo muito atual. Eu acho importante a gente estar dialogando sobre isso, né? E também para que as pessoas entendam um pouco mais sobre, né, essas questões hoje tão inerentes aí aos problemas, né, dos adolescentes, lidar com tecnologia. É não perder os filhos para a baleia azul. Não perder para a baleia azul. E para a baleia nenhuma. Para baleia nenhuma. Fica o convite para uma outra oportunidade. Obrigada, de você vir aqui e a gente continuar obrigada, esse bate-papo. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, Regina. Nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Apoio cultural. Bolsa Creto, sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Voltamos em Tapetinga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento da Bolsa Creto e também do Plano Familiar Camargo. Recebo agora aqui nos estúdios da TVI o cuidador de idosos, Ezequias Martins. Ezequias, boa tarde, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade que vocês estão dando da gente apresentar o nosso trabalho aqui para Itapetininga, região. Queria que você falasse um pouquinho o que é um cuidador de idoso, se existe uma formação profissional. Existe uma formação profissional, mas nada como o dia a dia, porque no profissional, ou seja, na hora que você vai fazer o curso, você vai aprender a parte teórica, e a prática você vai aprender no dia a dia, trabalhando com o cliente, auxiliando no que for preciso. E o trabalho do cuidador é muito enriquecido, porque se trata de um amparo para a pessoa idosa. A pessoa idosa precisa de você, ela conta com você a todo instante, todo minuto. Então, é muito gratificante para a gente, para mim, trabalhar como cuidador de idoso. E como que você resolveu entrar nessa área? Eu cuidei do meu cunhado, ele teve trombose numa das pernas, e eu trabalhava num outro ramo, e eu passei a cuidar dele. Eu passei a gostar da profissão. E aí fui incentivado a entrar na enfermagem. E você é enfermeiro formado? Sou auxiliar, completo ainda. Sim.
E aí comecei a cuidar dele, terminei de cuidar. O médico falou para ele que não era para ele abusar, porque corria risco. Infelizmente ele chegou a óbito, não obedeceu. Mas aí eu tomei aquela iniciativa de cuidar, de amor, de carinho para com o próximo. E comecei o curso aqui na cidade de Itapetininga, na escola Planetec, onde foi muito bem recepcionado pela dona, né, e pelos diretores ali da escola. Foi onde que eles me deram muito apoio, né, a dona Nega também, como coordenadora, já me indicou um cliente logo no início do curso, no qual fui adaptando, que é o saudoso Pedro Peretti. Ali foi uma demonstração de carinho e de amor com ele. Ele me chamava de anjo da guarda, porque eu era tudo para ele. Desde a troca, no banho, entendeu? Acompanhar, auxiliar, apoiar. Época de frio, o agasalho, se proteger, entendeu? Para a pessoa se sentir bem protegida, bem amparada. Então, eu procurei mostrar para ele o máximo do que era um serviço de cuidador. E é o que eu mostro para todos, como atendo também o seu Antônio Carlos Soares, atendo a dona Liseica Vieira Soares, atendo também o seu Elias Embraim, atendo também o seu Roberto Murá e a dona Maria Aparecida Murá, que é professora aposentada do Centro Cultural Brasil Estados Unidos aqui de Itapetininga. Então é um prazer poder trabalhar com eles, poder ajudar. E os demais também que, né, solicitar a gente, estamos aí para atender melhor, da maneira melhor possível. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você falou de algumas tarefas como, né, ajudar a trocar banho. Sim. Quais são as outras atribuições? E também que eu acho que o cuidador de idoso, para ele conseguir êxito aí na sua função, ele precisa também ser amigo, né? Sim. Com tanto carinho, sim, né? Eu sinto isso. Principalmente amigo. Você tem que ser amigo. No início, quando você vai atender, né, a pessoa ali que você vai auxiliar ela fica meio acanhada, meio apreensiva. Ela não sabe como é que você vai abordar ela, né? Tratar ela, atender, né? Então você tem que ganhar aquela pessoa. Como você vai ganhar? Primeiro você observa ela, quais os quesitos que elas gostam, e aí você vai estar trabalhando em cima disso. Primeiro quesito, você observar o que ela gosta. Segundo, não deixar ela ficar pedindo para você auxiliar ela antes dela pedir. Terceiro, olhar crítico, você observar o cliente antes dele pedir. Você já sabe o que ele vai pedir. Aí você já entra com ação em cima disso. Quer dizer, eu trabalho em cima disso. Entendeu? Então, são várias coisas. E cuidar do idoso não é assim, chegar, sentar do lado dele. São várias coisas, o idoso precisa. O seu Antônio Carlos Soares vai completar 90 anos em junho. E ele dirige ainda. Então, para mim é gratificante manter a habilidade dele. Ou seja, ele ativo. Por quê? Quanto mais ele se manter nesse ritmo, mais idade, mais anos de vida ele vai ter. Né? Controlar a saúde, em primeiro lugar, né? Manter os remédios dele em dia, manter a higiene, tudo. É um conjunto de coisas, para que tudo possa fluir e possa... É como uma locomotiva, um vagão engatilhado ao outro. E assim vai a parte da área de cuidado do idoso. Você conversa, né, com outros cuidadores idosos. Como as principais dificuldades que você percebe para quem está entrando agora nessa carreira? Olhar crítico. Olhar crítico, a conversa, né? Tem que ter um diálogo. O idoso é carente. Ele tem muitas coisas que o idoso não quer se abrir com você, não quer falar. E aí o que acontece? Ele se fecha. Então é a hora que você entra conversando, futebol, assunto até religioso, carros, a maioria dos idosos gostam de carros, né? Então você aborda isso e você acaba ganhando a confiança, ou seja, o diálogo com ele. E aí é o início do cuidado do idoso. E aí você vai vendo como que ele gosta de ser tratado, como que ele gosta de ser conduzido ao banho, como que ele gosta que você auxilie ele a se vestir, e tudo como que ele gosta que você auxilie na alimentação. Então é tudo isso, um quesito de coisa. Agora deixa eu perguntar um negócio para você, Ezequias.
por exemplo, imagino eu, né? A gente sabe que, às vezes, alguns idosos têm hoje um problema sério que é o Alzheimer. Sim. Cuidar de idosos com esse tipo de doença é mais difícil, né? Sim, sim. Requer mais cuidado. Mas não é assim uma coisa assim difícil, porque o Alzheimer você tem que ter paciência acima de tudo, entendeu? Porque o cliente já tem aquela dificuldade. E aí surge mais o Alzheimer, então requer mais cuidado. Mas nada que você não consiga conciliar as duas situações e manter o idoso no equilíbrio, né? Que ele possa se sentir que ele ainda é útil para a vida e para a sociedade. Porque o idoso, a maioria dos idosos, eles se fecham para a vida e para a sociedade. E eu sempre oriento os meus clientes que eles não se fechem porque eles estão vivos, a vida continua. Ou seja, eles precisam mostrar para a sociedade que eles estão vivos e que eles merecem atenção, carinho e respeito das pessoas ainda, né? Então, eu sempre procuro mostrar isso, saindo com os clientes, na praça, para eles terem um diálogo com alguém conhecido, né? Isso para eles é muito gratificante, eles voltam assim para casa outra pessoa, porque ele viu o amigo que ficou sem ver há muitos anos por estar, né, na casa, e quando se reencontra tem muito assunto para conversar, e aí é um diálogo muito interessante, tanto para a gente que está ali observando, né, e quanto para eles que estão conversando. O sentimento de solidão é algo que você observa às vezes? Muito solidão. E aí eu entro com um diálogo, conversa, uma piada, né, uma música, qualquer coisa que faça ele rir. Porque se ele rir, é um motivo dele, naquele momento que ele está rindo, ele esquece aquela turbulência que é a solidão. Ele passa, a Maria Aparecida Murá, ela tem uma dificuldade. Ela já tem certa idade, tem Alzheimer, tem Parkinson. E eu procuro auxiliar ela na parte de uns exercícios que eu aprendi com um fisioterapeuta na Unimed. Então, tem dia que eu chego, ela está triste. O que eu faço? Eu converso, ela é uma professora de inglês, aí eu puxo algumas coisas que eu sei de inglês com ela, é um meio de ela se interagir comigo, acabar aquela solidão. Legal. E ela acaba fazendo todos os movimentos que eu passo para ela. Então, isso para mim é gratificante, porque eu vejo ela feliz. A minha felicidade é ver o meu cliente feliz. Agora, deixa eu perguntar para você, para quem quer, né, está à procura de um cuidador de idoso, quais que são os cuidados que ele deve ter antes de contratar um profissional? Observar, primeiro passo, observar. Cuidadores tem muitos, mas cuidar do próximo, cuidar do idoso, do ser humano como cuidador são poucos. Então, a pessoa tem que observar, tem que ter uma qualidade, a pessoa tem que demonstrar o amor verdadeiramente para com aquele cliente que ela quer trabalhar. Que a área é uma área abrangente, é uma área nova no mercado, mas é uma área que não vai ter desemprego. A pessoa querendo trabalhar, né, eu saio de um, já estou em outro. Então, às vezes, atendendo o senhor Antônio Carlos Soares, surgiu o seu Elias Embraim. Do seu Elias Embraim surgiu a dona Maria. Então, um puxa o outro. E tive apoio também da dona Nega, né, que é da Escola Planetec, que ela me ajudou muito, dos diretores da Escola Planetec também, que me ajudaram. Se hoje eu sou o que eu sou, eu devo à Escola Planetec, porque foi eles que me ensinaram a dar o passo de cuidador que hoje eu sou. Ezequias, queria agradecer a sua participação conosco hoje aqui no programa Telescópio. Aproveito o ensejo para parabenizá-lo, né, por esse trabalho que você faz, é um trabalho muito bonito. Acredito que para cuidar de idosos, né, a gente sabe do carinho que precisa e é um dom que você tem aí dentro de você. Isso, você falou a palavra certa. Acima de tudo, o cuidador tem que ter o dom de cuidar, porque o dom de cuidar é tudo, né? Você sente, você observa a pessoa em tudo. E eu agradeço a vocês a oportunidade que vocês me deram, né, para me dar essa entrevista. E estamos à disposição de qualquer cliente que precisar da gente aí. Posso dar o telefone? Não? Pode. O telefone para entrar em contato comigo é 996 43
5617. Falar com Ezequias ou com Zilda, que é a minha esposa. Obrigado, Ezequias. Queria aproveitar e mandar um abraço especial para a dona Marinês, que ligou aqui, falou, né, que gostou das nossas entrevistas. Obrigado, dona Marinês, e obrigado também a vocês, telespectadores, que nos acompanham. Segunda-feira não estaremos ao vivo, teremos um programa muito interessante aí gravado, mas terça-feira estaremos de volta com o programa Telescópio TVI, a TV que conta a nossa história. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Fala galera, tudo bem? Vamos que vamos, pois o Itapê Cultural está começando. E com ele eu trago muita dica para você curtir o seu final de semana. Olha só, o vinil nessa sexta-feira tem Guns N' Roses Cover com Filhos da Pauta. E para completar o time, o DJ convidado da semana é o DJ Michel Max. E para curtir o seu final de semana com bota e chapéu, o celeiro Showbar recebe a dupla Alexandre e Adriano. E o esquenta deste sábado é dose dupla. Toda a carisma de João Hernani e a lindeza da voz de Adriana Andrade. A partir da meia-noite, no Bar Country Bar, chegue cedo e aproveite ao máximo. É neste domingão, dia 30, véspera de feriado, que Jéssica e Jennifer e o DJ Alex e William vão estar na casa que é sucesso absoluto, o Armazém Sertanejo. Mulheres, mais uma vez, entram free até meia-noite. E nessa sexta-feira não tem armazém? É claro que tem. Nessa sexta-feira tem Armazém Sertanejo com baile da cerveja, open bar, porque a cerveja na faixa tá até as 12h30 da matina. As músicas ficam por conta do Leandrinho e baile do Mila. Falei que o Itapê Cultural está bombando de eventos? E é claro que não para por aqui. Então comemore, pois nessa sexta-feira o Viernes Clube está de volta com os irmãos que vêm explodindo as pistas por onde passam, o Chemical Surf. E é claro, você é o convidado especial dessa grande noite. E o recado é para vocês que querem começar a estudar. Se liga só, a Escola Técnica do Estado de São Paulo, a ETEC, abriu inscrições para o vestibulinho para o segundo semestre. Estão abertas as inscrições para o curso de Administração, Enfermagem, Secretariado, Segurança do Trabalho e Turismo Receptivo. Só no dia 6 de junho serão divulgados os locais do exame, que já estão marcados para o dia 11 de junho. As inscrições prosseguem até o dia 12 de maio e o valor da taxa é de R$ 30 para qualquer curso. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. Quem gosta de atividade, cultura e diversão não pode perder o domingo no parque, em Itapetininga. Será neste domingo e a ação será realizada na Praça dos Três Poderes, no Jardim Marabá e na Vila Belo Horizonte. Nos dois lugares o projeto funciona das 8 horas da manhã e ao meio-dia. O Centro Cultural cederá novamente o RPG no centro. O evento reúne jogadores de Itapetininga e região para participar de competição que envolve diversos jogos de mesa e tabuleiro, como Pokémon GO, RPG, Yu-Gi-Oh! E futebol de botão. Se você não sabe jogar, que tal aprender com os jogadores e ser um participante dos eventos? Legal, não é mesmo? O Centro Cultural fica no Largo dos Amores, sem número, lá no centro. Atenção amantes da leitura, a Biblioteca Municipal Dr. Júlio Prestes de Albuquerque terá um final de semana com programação para toda a família no sábado, dia 29. Lembrando que os eventos são gratuitos e abertos a todos. Às 10 horas, os adultos poderão participar da roda de leitura com debates sobre livros variados. E às 3 horas, os pequenos serão contemplados com mais uma tarde de histórias, com a história de Polegarzinha. A Biblioteca Municipal fica à Rua Campos Salles, número 175, lá no centro. O Circuito Cultural Paulista chega mais uma vez em Itapetininga. A apresentação será nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, e o palco será o Céu das Artes. O Teatro Infantil conta com a história de um pescador azarado que pesca algo surpreendente, e a vida de todo o reino poderá se modificar. Com um grande pedaço de tecido, uma escada, silhuetas coloridas e muita imaginação, as atrizes transformam o palco numa grande aventura por lugares inimagináveis. Fábula sobre a aventura de uma moça em busca do seu amor. O Céu das Artes fica na Rua Francisco Senger, 420, Vila Bela Vista. A Biblioteca Municipal Dr. Júlio Prestes de Albuquerque realizará mais um encontro para a terceira idade.
O Histórias para Quem Tem História acontecerá nesta sexta-feira, dia 28, às 2 horas da tarde, e contará com muita música e interação. Os idosos que desejarem participar podem trazer seus acompanhantes ou familiares. A Biblioteca Municipal fica na Rua Campos Sales, número 175, lá no centro. O Centro Cultural e Histórico Brasílio Aires de Aguirre será palco de mais um Leia Mulheres. O encontro será dia 30, domingo agora, às 5 horas da tarde. O título escolhido é Cosmia, de Grazia de Leda, e o debate será mediado por Deia Paulino. O evento é gratuito e aberto a todos. A Secretaria de Cultura e Turismo é parceira do Casa Quente, Centro Cultural Brasil Estados Unidos, junto com a Academia Itapetiningana de Letras e o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico no primeiro curso de Agente Difusor de Educação Patrimonial em Itapetininga. Para as inscrições e mais informações, entrar em contato com a Casa Quente, que fica localizada na Rua Prudente de Moraes, 716, lá no centro. Você não pode perder agora, sábado, amanhã, dia 29, feijoada beneficente aos portadores de câncer aqui de Itapetininga. Acompanhe arroz, farofa e vinagrete. Comprando, você faz sua parte, ajudando na luta contra o câncer dos pacientes aqui da nossa cidade. Você pode pedir por telefone, que é o 3537-5527, ou 99801-5461, ou indo direto na Rua Capitão José Leme, 535, lá no centro de Itapetininga. A associação presta auxílio ao paciente com câncer que segue tratamento pelo SUS, dando todo o suporte social, psicológico, nutricional e jurídico. Afinal, o lema deles é lutar pela vida e direito de todos. Nesta sexta-feira e sábado, às 8 horas da noite, o Teatro SESI vai receber a peça teatral Identidades. Foi considerado um dos melhores espetáculos apresentados na cena de dança contemporânea pelo The New York Times, indicado pelo The New York Dance and Performance Awards, conhecido como Prêmio Bessie, em homenagem à grande dançarina e educadora Bessie Comer. O espetáculo surge da vontade de pensar em uma nova estética de som e movimentação. Os dançarinos da companhia se afirmam como sujeitos a partir de suas trajetórias como afro-latinos brasileiros e jovens vindos da periferia da cidade do Rio de Janeiro. O grupo segue se reinventando, confirmando para ter um lugar no mundo e se manter no ofício. Tanto a persistência como a atitude têm que ser maior que o desejo e as dificuldades. Outro teatro que o SESI recebe este final de semana é a Oficina de Dança de Rua, Dinâmicas Urbanas. Vencedoras de inúmeros prêmios no segmento, a Companhia Urbana de Dança ministrará oficina especial sobre dança urbana contemporânea. O estilo permite maior liberdade e apropriação de diferentes técnicas e linguagens. A oficina trará noções de técnicas e estilos como popping, looking, breakdance e house dance. A duração é de 2 horas e o público-alvo é a comunidade em geral. E não é necessário ter conhecimento prévio em dança urbana. Será neste domingo às 2h30 da tarde. E como segunda é feriado, nada como um bom filme para curtir o feriado, não é mesmo? O Teatro SESI também está com 4 filmes em cartaz que ficarão disponibilizados até o dia 1º de julho. Veja só os nomes: A Banda, As Aparências Enganam e Enchente e A Missão de Gerente de Recursos Humanos. E falando em filme, vem com seu baldinho de pipoca e refri e vamos de estreia nas telonas de todo mundo. Agora, já conhecido como os Guardiões das Galáxias, os guerreiros viajam ao longo do cosmos e lutam para manter sua nova família unida. Enquanto isso, tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill. Agora, o próximo filme é Além das Palavras, um filme baseado em história de vida e no trabalho da grande poetisa americana Emily Dickinson. Acompanhamos seu trajeto desde os primeiros dias como uma jovem estudante até os seus últimos anos como uma artista reclusa e quase irreconhecida. Uma mulher tímida, mas com um ótimo senso de humor e amizades intensas. Emily escrevia praticamente um poema por dia, porém, apenas parte da sua obra foi publicada em vida. Ufa, é tanto evento que você vai ficar em casa mesmo? Não, né? Ah, bom. Então aproveite e vá na loja Bento Capitolino escolher seu look para este final de semana. Afinal, eu já escolhi o meu. Um ótimo final de semana a todos, curtam bastante e semana que vem estou de volta. Tchau, tchau, gente! Pílula
Pílulas Culturais, apoio cultural. Instituto Imaculada Conceição, há 96 anos educando e formando alunos de Itapetininga e toda a região, unindo tradição e modernidade, educação infantil, fundamental e ensino médio. Matrículas abertas para 2017. Matricule seu filho e garanta um ensino de qualidade. Instituto Imaculada Conceição, ensinar valores, uma lição para a vida. Oliveira Tour, viagens para compras no Brás, na Feira da Madrugada em São Paulo, é com a Oliveira Tour. E atenção, atacadistas, levamos vocês a um dos maiores complexos de moda do Brasil, a Americana Center, na cidade de Americana. Viaje no ônibus confortável, com toda a segurança e qualidade. Excursões também para parques temáticos e cidades turísticas. Faça sua reserva e tenha uma ótima viagem com a Oliveira Tour. Supermercados Tanaka, há mais de 9 anos na Vila Belo Horizonte, com amplo espaço, estacionamento próprio, hortifruti com produtos fresquinhos de qualidade e um açougue com os mais variados tipos de carnes. O Tanaka também serve deliciosos marmitex diariamente com cardápio bem variado e saboroso. Peça o seu por telefone que o Tanaka leva até a sua casa. Tá com fome? Pede uma marmitex no Tanaka. E eles foram muito influenciados por Dona Canô em suas carreiras artísticas. Ela gostava muito de música, cantava muito. Tudo ela também facilidade de aprender. Sabe como é que contava a história? Cantando. E Betânia ouvia Canô cantar. Ângela Maria. Ouvi dizer que o samba é remédio excelente para muito doente. A receita é de um tal de doutor Batucada. E Dalva de Oliveira. Não, o meu destino é sempre não. Jamais a vida me brindou. E ela, Maria Bethânia, recebeu esse nome por indicação de seu irmão, o Mano Caetano Veloso, que com apenas 3 ou 4 anos de idade já ouvia rádio e gostou muito de uma música cantada por Nelson Gonçalves, uma música de Capiba, o pernambucano Capiba, autor de Frevos, chamada Maria Bethânia. Maria Bethânia, tu és para mim a senhora do engenho. Em sonhos te vejo, Maria Bethânia, és tudo que eu tenho. Quanta tristeza. Então foi ele que indicou o nome da recém-nascida irmã, Maria Bethânia. E logicamente que ela vai crescer em Santo Amaro, vai cantar nas procissões, vai cantar na igreja e vai cantar também nas festas sociais, né? De uma certa forma, já purificando a sua voz. Mas ela não queria ser cantora. O sonho de Maria Bethânia era ser atriz. E quando o seu irmão, Caetano Veloso, vai estudar filosofia na Universidade Federal de Salvador, na Bahia, em 1960, Bethânia vai atrás para frequentar o curso de interpretação daquela universidade. Isso em 1960, que vai ser uma década de grandes transformações no Brasil, transformações políticas, econômicas, sociais, culturais, quando o Brasil vai ter uma cultura de massa. E, na época, a renúncia de Jânio Quadros, em 61, e depois vai surgir o parlamentarismo, e depois João Goulart, o Jango, vai ser presidente do Brasil até 64. O primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Caetano Veloso, que ao mesmo tempo que estudava filosofia e também tinha grandes dotes artísticos, começa a dirigir alguns espetáculos nesse curso de interpretação da Universidade Federal da Bahia. Ele é autor de vários espetáculos musicais
como Mora na Filosofia, como a velha bossa nova, a nova bossa velha, Aqui Entre Nós, e coloca a sua irmã Bethânia, Maria Bethânia, para trabalhar nesses espetáculos. Mas ela não trabalha como atriz, ela vai trabalhar como cantora. E ela praticamente começa a sua carreira num desses espetáculos, cantando uma música de Ataúfo Alves, que seria na cadência do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Em 63, Caetano e Maria Bethânia conhecem Gilberto Gil, conhecem Tom Zé e Gal Costa, naquele meio artístico de Salvador. Em 1964, a cantora Nara Leão, em cujo apartamento começou a bossa nova, e já era uma cantora consagrada, ela vai fazer um espetáculo em Salvador, e lá ela conhece Maria Bethânia, Gilberto Gil, Caetano, e ela ouve Maria Bethânia cantar. E ainda em 64, época sombria da ditadura militar no Brasil, no dia 1º de abril, fazendo com que João Goulart tivesse que ir embora do Brasil, em dezembro, num teatro do shopping na Rua Siqueira Campos de Copacabana, estrearia um espetáculo musical que iria marcar em muito o teatro brasileiro por ser o primeiro espetáculo contra a ditadura militar. Esse espetáculo musical iria chamar-se Opinião e se tornou-se um marco histórico dentro da dramaturgia brasileira. Opinião era estrelado por Nara Leão, que fazia o papel de uma moça da Zona Sul de Copacabana, por Zequete, compositor, que fazia o papel de um favelado, e por João do Vale, que fazia o papel do motorista de caminhão, que do norte descia para o sul. Opinião se tornou, de uma certa forma, um espetáculo de imenso sucesso. Inclusive, foi nesse espetáculo, produzido por Oduvaldo Viana Filho e Armando Costa, que surgiram várias músicas que iriam se tornar depois clássicas. Inclusive, Carcará, aquele bicho que mate e come. Só que Nara Leão tinha uma voz um pouco frágil. E ela gasta um pouco sua voz nesse espetáculo e ela vai ter que ser substituída. E ela indica, então, uma cantora baiana que ela conheceu em Salvador, que era justamente Maria Bethânia. E no dia 13 de fevereiro de 1965, Maria Bethânia estreia nesse espetáculo Opinião, substituindo Nara Leão. E uma das músicas mais fervorosas do espetáculo, Carcará, torna-se muito mais viva e muito mais dinâmica e muito mais dramática na voz de Maria Bethânia, que desde a sua estreia foi aplaudida em pé. É isso aí. Até a próxima. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.